Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos vocês. Estamos começando mais uma semana e essa, por acaso, é uma semana mais curta. Vamos ter um feriadão aí, mas estamos aqui. Hoje eu estou com o meu querido amigo Rodrigo Batista. Ele é trader, inclusive ele foi um dos 10 melhores traders do Brasil numa competição realizada agora em 2025. Rodrigo, fale conosco. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer imenso aí estar com você, Coimbra, um grande aí membro aí da parte de economia do Brasil, a qual eu admiro muito. Ah, obrigado. E fale um pouco mais para a gente como foi a sua participação nesse evento. Tá, esse evento aí, ele é realizado anualmente em algumas corretoras. E em 2025 teve um evento, o qual participaram, na verdade, 11 mil traders, a qual eu tive aí o privilégio de estar dentro dessa competição e cheguei a ficar em alguns determinados momentos ali entre os top 3 e no final da competição cheguei a estar entre os 10 melhores traders do Brasil. E foi uma evolução muito grande, visto que em 2024 eu fiquei entre os 50 melhores. E assim, é um trabalho que a gente vem fazendo praticamente aí há uma década com o pessoal de sala ao vivo, ao qual a gente passa todos os conhecimentos e estudos do mercado financeiro. Então, essas competições servem aí para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente vem estudando e analisando com o decorrer do mercado. E foi um privilégio grande. E aí, em 2026, o objetivo é estar entre aí top one, né, digamos assim, né? Já que estamos aí, vamos buscar o primeiro lugar, né? Tá na chuva é para se molhar. Sim, eu lembro que em 2024, não sei se você lembra, eu estava participando com o meu podcast, eu fiquei, graças a Deus, em segundo lugar entre os melhores do Brasil. Você estava nessa competição, inclusive você veio ao meu podcast, a gente conversou logo após isso. Fiquei muito feliz quando eu soube que você foi um dos 10 melhores do Brasil. E agora, nesse ano, eu espero que você seja o primeiro lugar e me convide para a festa. E me fala Então, uma, e me fala uma coisa, você tem uma sala também, né? sim, sim, tem uma sala. Essa sala já está conosco aí há 7 anos da Ativos Trader. Então, a gente tem sala ao vivo que acompanha o pregão de segunda a sexta-feira na parte da manhã, das 9 às 12 horas, o qual a gente passa todos os estudos e análises para os assinantes, fundamentando e explicando, né? Não é só uma sala a pegar um papel, um determinado papel, ou ação, ou pegar contratos futuros, mini índice, mini dólar, e vamos comprar em determinado ponto, isso em determinado ponto. O objetivo da sala é o objetivo educacional, a qual os nossos assinantes já vêm nos acompanhando em todo esse período, e novos assinantes a cada dia, eles aprendem, né, o porquê daquela entrada. Por que está fazendo uma compra num determinado valor? E essa compra, ela não é só análise técnica e análise de fluxo, envolve muito o mercado global, ou seja, envolve aí o mercado macro. Então, o que acontece no planeta vai sobrar para a bolsa no sentido de viés positivo ou negativo. Então, não basta só a gente estar acompanhando os gráficos e ficar aí analisando e vendo, não, fez um fundo duplo ou um topo duplo, né, na linguagem técnica do day trade. Mas do que vai adiantar se de repente acontece algo, por exemplo, nos Estados Unidos, o que o Trump fala move o planeta como um todo. Então, a gente fica ali com a nossa equipe analisando momento a momento, em tempo real, para que os nossos assinantes eles consigam pegar os melhores pontos de entradas e sair com o resultado final positivo, que é o objetivo de todos. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Você acha que hoje o mercado virou um jogo? Porque você tem muita sala que o pessoal é exatamente isso que você está falando. Topo duplo, fundo duplo,
isso, aquilo, e eu sinto um pouco de falta disso que você está falando, da estrutura que move o mercado. Exatamente. O mercado ele não é um jogo, porque o mercado você requer ter conhecimento. E esse conhecimento você adquire através de estudos que você vai fazendo ao longo da sua jornada. É igual uma faculdade, por exemplo, onde a pessoa ela tem ali o curso de 4, 5 anos para poder exercer determinada profissão. Então, o mercado financeiro em bolsa em si é a mesma coisa. É que muita gente ele pega os vídeos mais simplicistas que chega de análise técnica e vê lá um canal de alta, um canal de baixa, ele vai pronto, chegou naquele determinado momento, opa, bateu no canal ou bateu no suporte, eu vou comprar. Só que isso aí não vai adiantar em nada se você não está acompanhando o mercado macro. Ou seja, o que é o mercado macro? É o mundo. Estamos globalizados. Então, se estamos globalizados, temos que entender que qualquer movimento que acontece, principalmente aí Europa e Estados Unidos, ele vai influenciar no nosso momento, no nosso time de compra. E fluxo é a mesma coisa. Não adianta nada ter uma resistência onde todo mundo vai querer vender, entre aspas, mas o fluxo está comprador. Por quê? Porque o fluxo está comprador, muita gente está querendo comprar algo, e se sabe que está querendo comprar algo, esse algo aí ele vai subir. E então, essa resistência ela vai ser rompida. E dentro disso que nós estamos falando, que é a análise técnica, o mais importante, o mais fundamental, principalmente nesses últimos anos e falando mais em 2026, são notícias. Notícias, ela ali a todo momento está acontecendo. E todo momento a notícia ela impacta o mercado. Por exemplo, você pega aí com a guerra que está tendo e agora deu uma pausa, quando houve a guerra, a bolsa despencou. E qualquer notícia que fala que vai ter ali um acordo de paz, a bolsa começa a subir. Então, análise técnica nesse sentido, ela não vai fazer fundamento se você não está acompanhando o mercado global. E o nosso mercado, principalmente quando a gente fala em salas, em cursos, ele foca muito em análise técnica. E, de fato, eu sinto falta nesse sentido mais macro, onde você consegue ter uma visão aí, vamos pôr uma visão global que vai influenciar o trade do dia a dia. Sim, e você falou uma coisa interessante. A análise macro, assim, a análise técnica eu considero que seja algo muito fácil de você aprender. No entanto, a análise macro é algo que é um pouco mais difícil. Por quê? Porque você precisa ter uma boa base de macro, não só no sentido, e eu não estou falando uma análise de macro no sentido da faculdade, da macroeconomia, mas você precisa ter uma análise macro global. Posteriormente a isso, você precisa ter um certo feeling para sair fazendo as conexões globais e tentar entender aonde aquilo vai impactar a sua vida amanhã para posteriormente a isso, você pensar se tal trade ou tal ativo vai fazer diferença você ter na sua carteira ou não. Faz sentido isso para você? Eu sou só um economista. Um dos melhores economistas do país, por sinal. Faz sentido sim, exatamente, porque, veja bem, se você não está acompanhando aí a globalização no sentido geral, não só no mercado financeiro, você vai ficar para trás. Por quê? Porque hoje o mundo ele está no estalar de dedos. Então você pega aí desde inteligência artificial para o dia a dia, inteligência artificial para o mercado financeiro, ela está cada vez mais, digamos que mudando o conceito como um todo. Então, se você não acompanhar o mercado financeiro, uma visão macro, você vai ficar para trás. Não tem como só ficar ali preso na análise técnica. A análise técnica, ela tem um conjunto para você fazer as operações. Então, são três pilares, que é a análise técnica,
são notícias e emocional. O trade, então, ele precisa estar dentro desses três pilares. E uma coisa não tem como você fazer sem outra. E se você não acompanhar o mercado como modo geral, você vai ficar para trás. Então, de fato, você tem razão nesse sentido que se você não está acompanhando o mercado em si, o que vai estar acontecendo no exterior, você não vai conseguir estar operando aí diariamente no trade. E me fala uma coisa, quantas pessoas tem lá na tua sala? Quantas já passaram por lá? O que que elas aprendem no dia a dia? Como que funciona tudo isso? Então, hoje nós estamos aí com 350 assinantes ativos diariamente nos acompanhando pelo Discord. Esses assinantes, eles sempre estão conosco ao vivo das 9 da manhã às 12 horas. Então, na sala, ele, além de pegar os pontos de entrada em si, ele vai aprender o porquê que a gente está fazendo aquela entrada. É, a sala VIP, ela está já há 7 anos, já passou mais de 20 mil assinantes conosco, 20 mil pessoas, ou quais dessas 20 mil pessoas teve a oportunidade de estar aprendendo muita coisa. E muitos deles que param no meio do caminho, por N motivos, eles acabam voltando quando voltam a operar e vêm nos procurar. Porque a sala ela tem uma dinâmica bem bacana, que não é uma sala ali simples, no caso de passar pontos estáis, como as salas aí por aí são. Você vai aprender o porquê. A gente fundamenta todos os pontos e temos assinantes do Brasil todo, de norte a sul, temos aí assinantes fora do país também, morando aí nos Estados Unidos, na América do Norte, né? Morando na Europa, Ásia, então a gente tem bastante gente aí que está nos acompanhando há um bom tempo e tendo bons resultados, inclusive assinantes que hoje ele vive de mercado financeiro. Entendi. Você falou agora há pouco sobre gerenciamento de risco. Qual seria o gerenciamento adequado para aquele cara que está começando a operar hoje? E também, o que seria o famoso gerenciamento de risco? Tá. O gerenciamento de risco, na verdade, é o ponto principal, é o ponto-chave do trade. Por quê? Porque você entra numa operação ou num dia de operar, você não vai ganhar todos os dias. Só que você tem que saber aquilo que você pode perder, para que no final de semana a conta feche, no final do mês a conta feche e a gente venha pagar a DARF, que é o que todo mundo quer, né? Porque se você paga a DARF é sinal que você fechou um mês positivo. Hoje, eu oriento aí para quem está começando no mundo do trade, é buscar, vamos falar em mini índice e vamos falar em reais. Por exemplo, o mini índice ele oscila por pontos. A cada ponto equivale a 20 centavos para quem opera um contrato. Então, se você opera um contrato, 100 pontos é R$ 20, 500 pontos são R$ 100. Então, oriento os assinantes o seguinte: você busca uma meta plausível. E o que seria essa meta plausível? De R$ 100 financeiramente, para quem está começando. Porque se der viés negativo, deu R$ 100, a sua operação já para. Você já vem a operar outro dia, porque não vai machucar você. E no trade, se você ganhar de 5 dias da semana, você ganhar 3 dias e perder dois, você está positivo. Um dia positivo na semana são R$ 100. Ah, mas R$ 100 não é o que eu busco mais. Então, vê, tudo bem. Você vai começar a ter uma disciplina de gerenciamento de risco e depois você vai alavancando. Logo, você vai estar operando 10 contratos. E indo nesta lógica, 10 contratos, aí já muda. Esses R$ 100 vai se tornar 1.000 na semana, que vai dar 4.000 no mês. Então, a partir do momento que você consegue ter um gerenciamento de risco e seguir ela de fato como tem que ser, você vai ter resultado almejado. Então, o gerenciamento é a palavra-chave do trade. E depois de tudo isso vem a parte emocional, né? Que a parte emocional é o trade, ele é aquele trade que se ele não segurar, não. Eu particularmente, eu acho que todo mundo teria que fazer pelo menos day trade uma vez na vida ali durante uma semana. Que só assim ele vai se autoconhecer, né? Ele vai ver quem é de fato ele é.
Porque quando a gente está ganhando, tudo bem. Mas quando está com viés negativo, aí o emocional ele vai querer te driblar, ou seja, ele vai querer recuperar algo que, digamos que só do que você esperava. E aí ele vai perdendo, ele vai aumentando o stop, ele vai. Aí vem a famosa quebrar a banca. Eu já quebrei banca, muitos quebram a banca, mas quando você tem a virada de chave, você começa a entender que, opa, não, dá para eu tirar dinheiro do mercado e dá para eu viver de trade sim. Então, disciplina e gerenciamento de risco é a palavra-chave aí para um trade de sucesso, o qual, se de fato ele busca querer tirar dinheiro do mercado. Porque eu conheço muita gente, inclusive na sala, eu chego e falo, ó, pessoal, hoje é sexta-feira, não operar é operar, tá? 4 dias positivo. Aí ele vai naquele dia, na sexta-feira, pega uma sexta-feira da maldade aí, que vai sair vencimentos de opções e por aí adiante, e o mercado fica muito volátil, ele devolve a semana inteira que ele ganhou e devolve com juros, que daí ele vai querer recuperar, ele perde e quebra a banca e fica uma sensação vazia, uma coisa muito ruim. E aí tem assinantes também, e todo mundo, né, que não atira a primeira pedra, quem nunca fez isso no trade, R$ 100 é a meta. Beleza. Tô com R$ 95. Vou fazer só mais um tradezinho, só mais um para ganhar R$ 5. R$ 5 são 25 pontos. Ah, meu amigo. Aí ele deu, justo nessa entrada, deu stop. Aí ele, desde ele parar, ele não para, e não para, e não para na hora que ele vê. Aí já foi. Então, o gerenciamento de risco é a palavra. Não tem outro caminho a não ser esse. O que seria o. Você falou uma coisa que eu vejo as pessoas dizendo, mas eu nunca entendi exatamente o que seria isso. O que seria essa virada de chave? A virada de chave é você ter um autocontrole e você identificar que você, de fato, pode ter um resultado positivo e viver da Bolsa de Valores. Hoje nós estamos falando de day trade, mas em diversos ativos aí da Bolsa, não necessariamente em day trade, podendo ser um swing trade, por aí adiante. A virada de chave é você entender que você vai perder, certo? E aceitar que você vai perder, só que essa perca ela está dentro do seu gerenciamento de risco. Então, a partir do momento que você sabe que nem sempre eu vou ganhar, mas eu estou disposto a tirar dinheiro do mercado e quando vem um viés negativo, eu aceito aquele viés e eu consegui parar. Opa, tomei stop loss do dia, acabou, vai fazer outra coisa. Pronto. Você conseguiu fazer isso dia após dia e na sua constância, aí você vira a chave, aí você fala: não, é isso que eu quero, e é isso que eu vou fazer, porque eu sei que eu consigo. Então eu tenho um autocontrole. Tendo um autocontrole, eu vou conseguir aí dinheiro do mercado financeiro, porque eu tenho disciplina e eu sei que de fato só depende de mim. E quando só depende de si próprio, é uma coisa ali que é uma briga interna. Então, é a melhor profissão do mundo, isso é de fato, porque só depende de si e você conseguiu fazer essa virada de chave, ou seja, aceitou que um trade ele deu stop loss, mas faz parte, e amanhã é outro dia, com certeza você vai ter aí sucesso no trade. Só que veja bem, né? Porque o day trade e a bolsa de valores em si, de um modo geral, ele te dá uma liberdade não só financeira, como uma liberdade geográfica, o qual você pode estar trabalhando de qualquer lugar e fazer de fato aquilo que você gosta e estar junto à sua família. Mas o que tem que entender é que você tem essa liberdade geográfica para poder fazer o trade de onde quiser, mas não fazer o trade de todo lugar, né? Porque eu tenho assinante que ele fala, viu, que beleza, hoje eu tenho constância, só que antes, por exemplo, eu ia numa viagem, eu estava operando, eu ia ali na hora que eu via, ele estava operando em tudo que é lugar, aí virou refém também, né, do trade, e aí é uma coisa que você não consegue ali ter êxito, porque você vai querer
fazer cada vez mais. Então, a virada de chave é essa: buscar uma meta diária, bateu essa meta diária, não importa se é de gain ou se é de loss. Quem é ganho, loss é perca. Se você atingiu ela, você para. Feito isso, aí vai ter sucesso. Você falou uma coisa que eu acho super importante. Tem muita gente que acredita que pelo fato de você ter essa liberdade para fazer o day trade aonde você estiver, o cara aproveita para fazer o day trade na praia, no supermercado, no carro, no metrô, no ônibus. E eu acho que isso é extremamente danoso, porque as pessoas acabam confundindo liberdade com. Qual que é a palavra mais correta? Enfim, eles confundem liberdade com outra coisa qualquer. Por quê? O fato de você estar exercendo, fazendo o trade, não significa que dá para você dar tempo de você ir ao mercado com o celular na mão. O trade, na minha avaliação, é algo sagrado. Então, se você se decidiu a realizar o day trade, é fundamental e importante que você esteja numa sala, numa mesa, com um computador decente, acesso à internet, não a internet do celular, porque ela não vai funcionar, e faça focado. Isso é minha opinião. Muita gente fala: olha, Ganha, eu vou fazer o café do restaurante, vou fazer o almoço. Isso nunca vai dar certo. Por quê? Porque você depende de N variáveis que não estão sob o seu controle. E qual que é a variável que está dentro do seu controle agora? Uma boa internet e um bom computador. Posto isso, você não tem mais nada sob o seu controle. E quando você está sentado numa mesa, você está realmente focado naquilo que você está fazendo e realmente acompanhando aquilo que você está fazendo sem qualquer outro tipo de distração. Porque basta um microsegundo para o seu gain virar loss. De repente, aquele tempo que você bateu a ordem e a internet do telefone pingou, você já vai ser estopado. E muita gente ainda se deixa levar pela ilusão de que o fato de você poder estar em qualquer lugar significa que você pode operar em qualquer lugar, quando na verdade, na minha avaliação, não é assim. E eu já fiz isso. Já operei na rua, já operei no carro. Só que chega uma hora que você fala: meu, isso não é saudável. Primeiro, porque a qualidade do meu trade é horrorosa e eu não vou conseguir desempenhar o trabalho da maneira que ele deve ser desempenhado. Faz sentido? Faz total sentido, porque é o seu dinheiro que está ali para ser movimentado, é aquele dinheiro que você está guardando, está poupando, está investindo, então você não é uma coisa, por mais que pareça simples, porque você está ali a um clique de fazer 100, 200, 300, 1.000, 5.000, que nem hoje teve assinante nessa área que ele ganhou R$ 7.000. Teve assinante que ganhou 200, 100, ou seja, em 20 minutos no mercado, é um clique. Então, a pessoa ela confunde esse clique com uma coisa simplicista, e na verdade não é. Ela requer estudo, ela requer um ambiente ali para você estar de fato focado naquilo que tem de ser feito. Então, se você acha e vai lá, não, eu estou aqui no restaurante, negócio você mencionou, vou tirar ali o dinheiro do almoço ali da família. Às vezes dá certo. Aí a pessoa, ela, de repente, ela está começando a trabalhar e ela sai do serviço e ela pega uma rescisão e ela não sabe o que está fazendo e viu na internet e ela está com o celular em qualquer lugar, ela clica, dá certo também, só que é uma sorte, digamos assim, porque a constância ela não vem através disso, né? Então, se você aí não está ali focado, pelo menos o trade geralmente nas primeiras horas da manhã, eu gosto de operar só de manhã, porque de manhã tem mais fluxo, de manhã você está ali começando o seu dia, não está com aquele estresse do mercado. Então, se você está ali no seu ambiente, trabalhando e focado naquilo, acompanhando salas, porque sala? Sala é fundamental no sentido
não só de análise técnica, mas o quê? De você estar junto com pessoas que fazem a mesma coisa. E aí você não fica tão solitário. E não tão solitário, imagina todo mundo fazendo a mesma coisa, estudando, analisando o mesmo resultado final, o pessoal ele tende aí a ter resultados. Tem ali, tem o Sandro, tem o EP Filho, o Rodrigo, o Vilela, uma galera que já acompanha conosco há anos e são excelentes operadores. Digamos que não precisam de sala, entre aspas, mas o que? A sala ele só tem a agregar, porque eu vejo uma coisa, mas ele está vendo o oposto, mas você junta todas essas informações e você fala, opa, melhor não, então deixa eu ficar quieto, não operar é operar. E aí a estrutura, como você mencionou, ela de fato, não que você não possa operar no celular, se você tiver uma conexão boa, hoje você tem aí as corretoras, os softwares aí de plataformas, qual te dão uma baita ferramenta na palma da sua mão. Só que isso você tem que fazer aí uma leitura junto do seu contexto geral, do seu dia a dia, para que possa tomar aquela atitude. Mas a maioria ela vem, clica, 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 clica e pronto. Vira uma loteria, né? Ah, vai subir, não, está descendo, mas vai subir. Não, está descendo, você não está vendo que está descendo, mas uma hora vai subir, mas na hora que for subir, você já ficou, já, o seu capital já ficou ali os tubarões, e aí pronto. Mas sabe o que eu vejo isso? A falta de preparo. É exatamente isso que a gente está falando. Muitas pessoas acreditam que isso é um jogo, quando na verdade não é tão simples assim. Você até falou dos R$ 100, não é fácil fazer R$ 100, porque você precisa se preparar, você precisa chegar de manhã, é como eu operava. Acordava de manhã, estudava o mercado para ver como ia ser o dia. No final do pregão anterior, eu já montava um estudo de como seria o dia seguinte. Eu operava dólar. Então, ó, eu tenho esses pontos que se o dólar descer, ele vai cair. Se ele ficar dentro desse range, ele vai ficar lateral. E se ele romper esse teto, ele vai subir nesses níveis. Só que você vê que as pessoas não têm a preocupação de montar o seu próprio estudo. Muita gente ficava me ligando, você fez estudo aí? Você fala, mas assim, é importante que você faça o seu, para que você entenda o que você está fazendo, porque é diferente eu montar o meu e você pegar o meu. Se você monta o seu e eu o meu, a gente consegue ter uma discussão para entender e ver para onde que a gente acha que pode ir o mercado e por que esses pontos. Mas as pessoas não querem fazer essa parte chata, que é a parte do estudo, que é a parte da dedicação. E eu acho interessante quando você fala sobre as salas, porque quando você vai operar, você sozinho numa sala, chega uma hora que se torna muito solitário. Você fica sozinho acompanhando, por mais que seja legal, por mais que seja divertido, chega um momento que é muito só, é muito triste. E quando você tem o apoio de uma sala, mesmo que você não vá seguir os pontos do pessoal da sala, o fato de estar ali gera uma interação e gera um ambiente bacana para você operar e não ficar sozinho. Eventualmente, você pode até tirar alguma dúvida com a galera. Faz sentido isso para você também? Faz perfeitamente sentido, que é um ambiente onde todos estão ali focados no mesmo objetivo, ou seja, é tirar dinheiro do mercado. Eu falo para a galera, hoje a B3 vai quebrar, né? Porque hoje nós estamos aí com o facão amolado. Tem dia que você está ali e fala, nossa, é hoje. E o negócio ele dá um resultado muito interessante. Então, se tá ali, não só sala, mas canal mesmo aí de informação, de notícias. Hoje aqui, o Brasil ele tem bastante canal aí que você pode estar seguindo, não só canal em YouTube por aí adiante, mas ali um portal, né, um portal de notícias que vai falar ali sobre o mercado macro. Se você consegue dar um passo na frente através de um portal de notícias ou através aí de um canal que você siga, você já vai estar na frente de muita gente. Então, se você tem todas as ferramentas que precisa para operar
e aí tiver ali foco, disciplina, pronto, o resultado você tem. O pessoal fala que não tem day trade, não dá dinheiro, é mentira. Por quê? Porque quem não consegue, de fato, ganhar dinheiro no mercado financeiro é porque ele não consegue por ele mesmo. Por que que eu digo por ele mesmo? Porque se você respeitar o gerenciamento, o resultado você vai ter. Então, se você focar nos seus estudos, no seu emocional, em canais aí de informação e notícia que vai te dar suporte, e você também está ali focado no dia a dia, você tem resultado. O day trade ele não é jogo, como a maioria falam aí. O day trade ele só não consegue tirar do mercado dinheiro aquela pessoa que não tem controle emocional. E bem igual você mencionou no início. Análise técnica a gente aprende, mas depois que você vai colocar em prática o dia a dia, aí já começa a mudar. Então, é isso. Tem que ir para cima e sempre aí e sempre estar acompanhando os traders aí que de fato sobreviveram há décadas no mercado, porque não é qualquer um que consegue viver do mercado, mas aqueles que vivem, com toda certeza, conseguiram aí achar o baú de ouro no final do arco-íris, digamos assim, né? E a palavra é Sim. essa, disciplina. Sim, realmente não é fácil viver do mercado, porque exige uma série de situações e uma série de fatores que nem todos estão dispostos a executá-los. Eu falo isso porque eu já operei, como você sabe. Vocês operam o quê? Dólar, índice, ativos ou opera tudo no day trade? Day trade na sala, mini índice, mini dólar. A gente aí vai começar o mercado internacional também e com criptomoedas. Então, Uhum. assim, a gama, porque a gama tem de monte. Então, hoje, mini índice e mini dólar é o que a É o B3 mais carro-chefe. movimenta. Só que aí tem dia que não está interessante você estar operando esses ativos, então, opa, dá para ir para uma criptomoeda, ou dá para ir, e aí, enfim, fazer um day trade em ações, por exemplo. Você pega aí a guerra, que a gente já mencionou, de repente o Trump fala algo que vai atacar ou vai assinar um acordo de paz que o Irã aí aceitou, e vice-versa. Então, opa, eu tiro Uhum. meu viés ali, eu vou para fazer ações. Então, opa, Petrobras tende a subir. Se está em escassez de petróleo porque fechou o estreito, o petróleo subiu. Então, eu vou fazer day trade em ações. Vou por uma Petrobras, por aí adiante. Uhum. Então, a gente opera aí o que o mercado pode pagar naquele período. Por que que eu perguntei isso? Eu não sei se faz sentido para você. Teve uma época que eu operava que eu tomava ferro todo santo dia. Quebrei todas as contas do mundo. Quem É nunca? sério. Mas o que que acontecia? Eu não entendia o mercado que eu deveria atuar. Porque tem isso também. Tem um ativo que. E aí você precisa entender os ativos, né? Você pega, por exemplo, o mini índice. Quando eu estava no mini índice, Rodrigo do céu, era TED todo dia para a corretora. Só que aí eu comecei a operar o mini dólar. E, cara, tinha vezes que eu ficava, juro para você, 6 meses sem loss. Parabéns, viu? Porque aí, Meu, então, vamos. 6 meses direto. Gain. Pagava conta. Mas o que que acontece? Você precisa entender qual ativo você se identifica mais. Por que que eu abandonei o mini índice? Porque, cara, aquilo é uma loucura. Porque, sei lá, ó, o estudo tá lá que ele vai em 200 mil pontos. Só que antes de ele ir aos 200 mil pontos, ele voltou em 99 mil. E aí você tá comprado no 170 mil com stop no 140, mas só que ele furou e foi lá no 99. Quando ele volta loucamente no 250 mil e para no 200. Poxa, quem tem coração? Agora, o mini dólar, você fez lá o estudo, ó,
tá R$ 5, ele vai cair até 4,97, depois ele vai até 5,80. Ele vai. E quando ele vai cair, ou quando vai dar algum chabu no mini dólar, ele para ali nos R$ 5. Tô mentindo? Ele para ali nos R$ 5 e fica. E não sai. Aí, de repente, ele desaba e sobe de novo, seguindo o estudo que você fez. Pelo menos isso foi o que aconteceu comigo enquanto eu estava operando. E aí eu abandonei o mini índice, nunca mais voltei para ele, foquei no mini dólar e graças a Deus deu certo. Então, o dólar ele tende a respeitar um pouco mais a análise técnica. Eu sou fã de índice, então eu sou suspeito um pouco de falar que mini índice para mim, nossa, primeiro que ele é um colchão mais amplo, né? O dólar, quando você toma um stop aí, ele machuca um pouco mais. Só Sim, que assim, na verdade, você bem mencionou no sentido que é aquilo que você identifica. E se você identificou aquele papel que você acha que vai melhor pelos seus estudos e por aí adiante, é aquele que você tem que ir. Porque senão depois você vai com medo. O índice, de fato, ele é muito volátil. Quando sai aí uma notícia, aí, de repente, do nada, ele está 1.000, 2.000 pontos indo embora, que você fala, nossa, o que que aconteceu? Aí, e quando você toma violinado, o pessoal da sala no Discord fala, não, não é possível. O pessoal da B3 tá, tem gente aqui na nossa sala que ele vem só para tirar. É igual você falou, ele vem, seu stop tá ali. Ele vem, ele pega seu stop e pum, e volta a favor de onde você está. Você fala, não, é possível, e é possível. Então, acontece todos os dias. Quem opera ali, está na frente do computador diariamente, todos os dias, isso vai acontecer sempre, não é uma perseguição. Então, faz parte do player. Mas o mercado financeiro é uma delícia, é uma coisa ali sim. que ele mexe ali, você, meu pai, é muito bom Assim, eu demais. sei que é uma hipocrisia falar isso, né, dentro de uma conversa sobre derivativos e sobre renda variável, mas eu vejo o mini índice um risco muito maior do que o mini dólar. Eu entendo que tem a questão do stop do dólar ser caro, no entanto, mesmo ele tendo um stop muito caro, isso é a minha experiência, não significa que para alguém vai ser bom. Mesmo ele tendo um stop muito caro, eu conseguia acertar muito mais operações no mini dólar do que no mini índice, exatamente por conta disso, por conta dessa variação dele, esse peg stop, essa loucura. E o dólar, depois, e eu sou suspeito para falar do dólar, depois que você pega o esquemão dele, você já sabe, por exemplo, quando sai notícia lá dos Estados Unidos, nossa, esqueci o dia agora, tem uma sexta-feira do mês, que é ali por Bom, volta de. Oi? ah, O payroll. O payroll. Quando sai o payroll, assim, você já sabe, bom, eu quero emoção na minha vida? Não. Então eu espero passar o payroll, dou 10 minutinhos, depois eu volto. Cara, eu nunca operei no dia do payroll. eu já sou. Eu adoro. Eu falo, perdão, que a galera é hoje. Eu falo, cadê os insanos da sala? Quem vai operar? E a galera, eu. E eu vou. Só que eu vou de mão menor, né? Porque. Só que, na verdade, o Perwall ele mudou muito dos últimos anos para cá. Ele é o pai dos indicadores, né? Então, no índice, 2.000 pontos chegava a dar 3.000 pontos em questão de 1 minuto. E eu ficava Sim, aqui, olhando ali, monitor aqui, assistente falando ali, já estava aqui, falei, não, o negócio ele vai. Que é a emoção, só que é igual você falou. Quer adrenalina ou não quer adrenalina? Quer emoção na vida ou não quer? Só que é uma coisa insana, porque é uma coisa que ele, digamos, ele foge de uma leitura, de uma análise. Por mais que ele saia com dados que de fato é aquilo que você interpretou que ele vai para cima, mas ele não, ele primeiro ele vem para tirar você de ponto, ele vai. Então é uma coisa que é só insano. Pera, você vê que o book ele esvazia tudo, daí eu brinco com a sala, só estão vocês no book lá, ó. Só estamos nós aqui da sala VIP aqui no book, que o negócio ele. Só que é uma coisa que eu falo assim, né,
nessa vibração, mas sim, mão pequena, claro, não tem como, é uma Sim, coisa que foge de qualquer circunstância, né? Não tem ali, é uma coisa de doido. É que só quem sim, operou sabe. sim. E assim, e eu entendo isso, e assim, como dentro daquilo que a gente falou do gerenciamento, o que eu identifiquei? Qual que é o melhor horário para mim? Das 10 às 11h30. Acabou. Então, assim, não importa se tá bombando 9h30, se entrar 9 horas, 9h05 fez meta. Não. Entre 10 e 11h30 é meu horário. Passou disso, não me interessa. Porque senão, e vou te falar, todas as vezes que eu voltei após o almoço, 80% das vezes eu perdi a manhã. Exatamente, e se só perder amanhã, tá bom. Aí o duro é que você já perde, já perde manhã de hoje e amanhã de amanhã, se você não Não, tiver já teve ali uma dias que eu perdi disciplina. tudo, perdi o mês, perdi o ano, perdi a vida, perdi a Nossa, dignidade. os 6 meses de gain no dólar, lá, vai. Se deixar o negócio, ele vem, ó, Então, mas é pronto. exatamente isso que nós estamos falando. Você precisa ter o seu gerenciamento para entender até o horário que é favorável para você, o dia que é bom para você. Se você já teve gain 4 dias da semana, para que você vai lá forçar a mão na sexta? Exatamente. Sabe, para que você vai? E eu lembro, teve um dia insano. Eu entrei sexta-feira, 4h30 da tarde. Só para só mais umzinho, só para ver. Eu Tá tudo sei, muito calmo, né? a Tá vida muito tá boa, sossegado. tá tudo tranquilo. Cara, Uhum. eu lembro, teve um dia que, meu, foi um desespero. Assim, saí com 1 ponto no mini dólar. Mas, meu amigo, foi um desespero daqueles. Porque ele caiu, depois ele voltou, depois não tinha liquidez e ficou naquela maré. E no final, eu saí no 0 a 0. Fiz 1 ponto, mas você tem que pagar os custos da operação. Então, assim, acabou que saí no 0 a 0. Ou seja, não valeu a pena o sacrifício de ter voltado à tarde, de ter participado, de ter feito uma loucura. Não vale a pena, porque mexe muito com a emoção ali. Você vai do céu ao inferno, você vai para todos. Em questão de uma hora de mercado, você. Não, isso prejudica a gente emocionalmente, prejudica tudo. Só que assim, quem nunca fez isso? Todos os Cara, traders passam por isso. Então, quando você mencionou o que é virada de chave é isso. A gente aqui está até descontraído nesse tema, mas é um tema que é a virada de chave, que é o que, a partir do momento que você identifica isso e você consegue, não vou operar à tarde, não vou operar naquele horário, não vou operar índice, porque eu vou melhor no dólar. Bati a meta, não bati a meta, conseguiu fazer isso, pronto. Acabou, virou a chave, você vai começar a tirar dinheiro do mercado ali todos os dias. E na hora que você vê, você já está vivendo do mercado financeiro. E aí você ganha no day trade, põe em swing trade, monta a sua carteira ali de ações de um modo geral. Na hora que você vê, daí está trabalhando com juro composto dentro da sua carteira, aí você fala, não, é exatamente isso que valeu a pena todo o caminho que eu passei. Muitos sim, param, né? Quando muito. vão voltar, se não Você, virar a chave, eles voltam e param novamente. você falou uma coisa do céu ao inferno, me lembrou. Eu só vou fazer esse comentário. Me lembrou uma passagem. Tem uma amiga minha, a Marcela, ela opera também. E às vezes ela me ligava, Josué, vamos operar agora? Eu falava, Marcela, mas tá uma loucura. Ela, meu, vamos. Cara, eu pegava na mão da menina e a gente se jogava do último andar do prédio. Era assim, às vezes a gente ganhava e às vezes a gente saía no 0 a 0. Rodrigo, era uma loucura, porque, meu, às vezes ela me ligava tipo 2h30 da tarde. Meu, como que tá o caixa?
Positivo ou negativo? Positivo. Vamos brincar um pouquinho? Putz, grila. Aí tá Falando feito. assim. Oi? Aí tá feita a besteira, né? Mas Aí aí é tá. o negócio. Mas, assim, muitas das vezes nós conseguíamos. Eu não aconselho, porque assim, é muito risco e é muita loucura. Mas olhando hoje para trás, é engraçado. Sim, Mas é sim. uma coisa que talvez eu não faria de novo. Exatamente. O que a gente passou uma vez não precisa passar duas. Se passa duas, passa três. Se você não conseguir ali Mas eram experiências parar, gostosas. pronto. E a gente operava sempre junto. Operava de manhã, operava à tarde, enfim. E me fala uma coisa, mudando um pouquinho, quais são as suas expectativas para o segundo semestre agora no mercado? Então, falando em mercado nacional, né, do modo geral, temos aí eleição do Congresso, tanto do Congresso, né, como aí presidente, então isso aí vai impactar muito aí o mercado financeiro, a Bolsa de Valores do modo geral. Então, provavelmente o capital que entra aí, que vem de fora, na verdade, sim, o início do ano entrou muito capital estrangeiro. Nos primeiros 60 dias que entrou de capital estrangeiro na Bolsa de Valores foi o equivalente a 2025 todo. E de lá para cá eles estão fazendo a sangria. Então, quando vai chegando próximo à eleição, as definições de candidatos e pré-candidatos, aí a Bolsa ela tende a ficar entre pontos até tomar uma decisão do pleito nacional. Então, eu acredito que vai ter boas oportunidades aí para quem estiver operando e acompanhar. Aí volta naquele assunto que a gente está falando lá. Não é mais só análise técnica, aí você tem que ter um canal que vai lhe dar um suporte ali de informações e notícias para você estar tá acompanhando de fato que estão fazendo aí para você poder fazer o seu trade. Então, assim, a perspectiva para o segundo semestre é a bolsa que eu imagino ali dentro de uma estabilidade no sentido entre a casa aí dos seus 165 mil pontos, 190 mil pontos, mais uma volatilidade maior dentro dessa janela. E agora, a minha perspectiva aí como trader é faturar dentro dessas oscilações que o mercado provavelmente vai estar apresentando. E aí virá também ser os melhores traders do Brasil, que é o objetivo aí, né? Não importa o que você faça, faça bem feito. Você no meio aí da economia, dentro dos seus artigos, um profissional aí dentro da sua área em si, sempre almeja ser o melhor. E então eu penso da mesma forma. Não podemos aí acomodar, né? Ficar ali, não, tá bom, ficar naquele platô, naquela zona de conforto aí. Você vê que Não. o tempo está passando e você está deixando de evoluir. Mas eu acredito que o cenário vai ser esse aí, dentro desses pontos, e vamos ver como vai fazer o desenrolar aí da guerra e por aí adiante. Está vindo o acordo de paz. Sim. Não, com certeza você vai voltar aqui no final do ano, líder na competição. Eu vou ter o prazer de entrevistar o meu amigo campeão dos traders no Brasil. Mas vamos buscar isso aí, né? Estamos aí, né? Quem sabe? Aí o pessoal aí vem conosco. Vamos para cima. Sim. Enfim, você tem alguma mensagem que gostaria de deixar para o pessoal? Como o pessoal faz para te encontrar, para contratar seu serviço, para te acompanhar? Então, o pessoal aí que queira aí nos acompanhar, estamos lá no Insta, né? Através do ativos.trader, né? No arroba. Temos aí sala ao vivo de mini índice, mini dólar operando no mercado aí de B3, ou seja, mercado nacional. E assim, aqueles que já estão nos acompanhando há anos, de um jeito ou de outro, não desistam, porque o resultado ele vem, ele requer ali uma constância, um foco, disciplina, mas ele é possível. Eu consegui, muitos traders conseguiram, e você que é o próximo aí que vai estar operando vai conseguir, pode ter certeza. Basta começar a iniciar. Acredito que
A ideia é essa, que todo mundo é capaz, indiferente aí o que vai fazer. Basta arregaçar as mangas aí e falar, não, eu vou, eu posso, eu acredito. Ah, ninguém segura, pode ter certeza. Com certeza. É isso, então. Rodrigo, muito obrigado por sua companhia, por esse bate-papo gostoso. Obrigado a vocês que nos acompanharam aqui ao longo desses 50 minutos. E é isso, pessoal. Semana que vem estaremos aqui. Obrigado ao Júlio também, que nos acompanhou na produção deste programa. Abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.